de julho é uma época do ano em que muitas pessoas viajam de férias. E também é um período de intenso movimento nos aeroportos de todo o país. Por isso, hoje o programa Justiça Gaúcha vai debater os direitos do consumidor em relação às companhias aéreas. Para discutir o assunto, nós estamos recebendo o Dr. Giovanni Conte, que é juiz da 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre. Ele participou recentemente de uma reunião do Fórum de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul, que abordou os principais conflitos e soluções no transporte aéreo de passageiros. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, doutor Giovanni. O que o senhor nos traz aí, então, do que foi debatido no fórum, né, e que atinge muitos consumidores que agora estão saindo de férias? É verdade, isso foi um tema muito importante, muito interessante, principalmente nesta época, né, onde um grande número de consumidores, principalmente adolescentes, crianças e adolescentes, que se dirigem a países, né, para fins de viagens, como Bariloche, Buenos Aires, Santiago do Chile. Então, essas viagens ocorrem muito nessa época. Então, em razão dessa situação, o Fórum Estadual de Defesa do Consumidor resolveu tratar desse tema. E principalmente quais são os direitos que o consumidor tem em relação a esse tipo de empreendimentos, no caso de fornecimento de serviços, no caso transporte aéreo e inclusive pacotes de turismo. Bem, alguns temas foram muito importantes, principalmente para estabelecer, e eu acho que um dos pontos principais foi exatamente estabelecer qual a norma específica, qual a legislação a ser aplicada nessas situações. E já está pacificado, tranquilo, embora nós tenhamos a Convenção de Varsóvia, que é de 29, depois sofreu uma alteração, a modernização em 99 pela Convenção de Montreal. E embora nós tenhamos essas duas legislações, inclusive o Código Brasileiro da Aeronáutica, na verdade, nessas situações se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma norma específica que regula essas relações existentes entre o fornecedor, no caso, as companhias aéreas, e o consumidor, no caso, é o cliente que se utiliza desse serviço. Então, esses temas foram debatidos, temas também relativos aos pacotes aéreos, esses que foram contratados para o mês de julho, com o eventual não cumprimento desse serviço, porque houve cancelamentos em razão da gripe suína, a gripe A que está acontecendo em Buenos Aires, inclusive em Bariloche. Então, quais são as consequências do cancelamento desses serviços, né? Então, foi bastante interessante. Envolveu também a questão do dano moral, se discutiu a amplitude dos danos morais nessas relações. Se discutiu também a questão da aplicabilidade ou não de multas que as operadoras fazem incidir quando o consumidor eventualmente troca o seu voo, mas não por culpa do consumidor, mas sim por uma consequência ou de cancelamento de voo, ou de eventualmente, quando há um atraso, então é oferecido um outro voo. Então foram vários debates que nós tivemos neste fórum, onde teve a participação de magistrados, teve participação de advogados, de operadoras, de vários PROCONs do Rio Grande do Sul. Então foi um tema muito interessante, muito debatido. E, doutor Giovanni, qual é o maior tipo de reclamação, né, o principal que apareceu assim que vocês discutiram com relação a essa negociação, né, entre o passageiro e a companhia aérea? Certo. Bom, os maiores problemas que nós percebemos diariamente, inclusive no foro, através das demandas judiciais que são propostas, são aquelas relativas a atrasos de voos, ou extravio de bagagens, ou a incidência de multa na hipótese do consumidor postular a troca do voo, mas não por culpa dele, mas por culpa da operadora ou da empresa aérea. Bom, esses atrasos de voos, eles, até pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, inclusive pelas duas convenções, tanto a de Varsóvia como a de Montreal, que aliás foi confirmado, vamos dizer assim, pelo país, pelo Brasil, através do decreto 5.910, recepcionado, né, melhor dizendo, em 27 de setembro de 2006, onde essas duas convenções foram adaptadas e aplicadas a nossas relações eventualmente existentes.
Embora tenhamos esta legislação, como eu disse, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, sempre vai se aplicar uma eventual indenização por danos morais quando houver um atraso superior a 4 horas, principalmente quando há 4 horas, e inclusive danos morais também quando há extravio de bagagens. Então esses são os temas assim, mais que foram bastante debatidos. E também foram debatidos a questão dos cancelamentos dos pacotes de turismo. Como fazer, como tratar essa situação, porque quando há um cancelamento de um passageiro ou de uma família, no cômputo geral de um grande pacote, de um voo fretado, não traz grande consequência para a operadora, principalmente para as agências de turismo ou para a operadora, a transportadora aérea. O grande problema é quando há o cancelamento em grupos grandes, como está acontecendo agora. Como solucionar o problema? Bem, neste momento, o que nós sugerimos e vamos sugerir, o Fórum Estadual de Defesa do Consumidor também propõe essa sugestão aos consumidores, às operadoras de viagens e também às transportadoras, que tentem resolver essa questão através do bom senso, através de um acordo onde a operadora pode estar oferecendo que esses pacotes sejam realizados em outro momento, em momento oportuno, mais adiante, em janeiro do ano que vem, em julho do ano que vem. Se o consumidor desejar a devolução do valor já pago, evidentemente que ele tem direito a essa devolução, até porque o que aconteceu não foi por culpa do consumidor, nem da própria operadora e nem da transportadora, por um fato que infelizmente aconteceu, não só no Brasil, está acontecendo em todo o mundo, que é a questão da gripe suína. Então, evidentemente, o consumidor tem sim o direito a ser ressarcido, a ser devolvido aquelas parcelas que eventualmente tenha pago. Mas, evidentemente, como eu disse, se uma pessoa pede a devolução, é uma situação. Agora, quando 100, 200, 500 pessoas pedem a devolução para uma agência de turismo ou para uma operadora, uma transportadora aérea, evidentemente que isso pode causar, inclusive, um transtorno muito grande e levar até a falência a operadora de turismo. Então, tem que ter o bom senso, acredito que as operadoras vão saber solucionar junto com os consumidores também têm que estar atentos a isso, têm que saber que efetivamente se torna difícil o retorno desses valores imediatamente, então quem sabe parcelar a forma de devolução ou através de bônus, quando o consumidor pode ter bônus perante a agência para voos futuros, para pacotes futuros, tudo isso se tenta solucionar. Agora, claro, se não existir a negociação e infelizmente não ocorrer o acordo, certamente essas questões serão levadas a juízo. E o juiz, então, também utilizando o bom senso, tentará resolver a situação. E com relação à cobrança de multas por alterações nas passagens, aí não nesse caso, como proceder? Bom, nós temos duas situações. Quando ocorre a alteração do contrato firmado, no caso, a alteração do transporte inicialmente contratado. Se não foi por culpa do consumidor, ou seja, houve o cancelamento do voo, ou o voo está atrasado, então se tenta colocar o passageiro em outro voo, evidentemente que esse tipo de multa ela é indevida. Então, se existir, inclusive, a cobrança, o consumidor poderá questionar administrativamente, se não for possível judicialmente. Aliás, tem uma demanda judicial, inclusive, que tramita na 15ª Vara Civil, uma ação coletiva, contra uma empresa, uma grande empresa de transporte aéreo, onde exatamente se questiona a legalidade dessa cobrança. E, por decisão liminar, foi suspensa a cobrança dessas eventuais multas que são cobradas do consumidor, na hipótese de troca de voo por cancelamento ou por atraso, mas por culpa não do consumidor, e sim da operadora. Agora, se o pedido for feito pelo consumidor, mas não por culpa da empresa transportadora, bom, essa multa está prevista, inclusive, dentro
da Convenção, tanto de Varsóvia como da de Montreal, que foi recepcionada pelo Decreto 5.910, é possível sim a aplicação, desde que ela não seja abusiva.